Pergúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é 12 de janeiro de 2012, sábado. O verbete é de número 2536. Tem 7 páginas, 53 logias e 22 máximos. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhinho tem 16 máximos. O tema é glocalização analítica. A especialidade é analiticologia. Quem redigiu o verbete com muita intensidade de pesquisa foi o professor Renzo, que está aí, muito bem acompanhado. É isso? Definição. A glocalização analítica é a técnica, o processo ou ação de raciocinar sobre fatos para fatos, fenômenos para fenômenos, objetivos, contextos, circunstâncias, condições e manifestações conscienciais, individuais ou coletivas, a partir de contextos entre os enfoques global, integral, total, completo, e local, pontual, circunscrito, restrito, potencializando o entendimento mais aprofundado de realidades e para-realidades em dado momento evolutivo. A eliminação dos bagulhos pensênicos, o descarte das sucatas pensênicas, o alargamento da bitola pensênica, a expansão do escopo pensênico, a autopensenização polifásica, promovendo extrapolações neopensênicas. Agora, a auto-organização pensênica, proporcionando a homeostasia holossomática. As cogitações analíticas globais dos aspectos pontuais. A maximização da análise local pela visão global. O exame meticuloso superando observações elementares. A sofisticação mental ultrapassando as injunções simplistas das visões de mundo corriqueiras. A análise interconsciencial para além das idiosincrasias intrafísicas. Quer dizer, a etnia, o gênero, a aparência, o nível de instrução formal, a profissão, a condição socioeconômica, a origem geográfica, a faixa etária. Agora, eu li apenas as primeiras linhas, tem mais de 20 linhas aí, a fatologia. A integração dos autopotenciais mentais somáticos, visando a recuperação de cons magnos. Os extrapolacionismos parapsíquicos, o descontingenciamento autocognitivo intrafísico, liberando as potencialidades paracognitivas ainda irrealizadas. A parapolimatia interassistencial como requinte necessário à produção de obras-primas mega-gescônicas. A semiologia da verponogenia sopesada pelos mega-autodiscernimentos multidimensionais teátricos. Agora, na argumentologia, nós temos o tópico da caracterologia, com 18 exemplos ilustrativos de fatos para fatos, fenômenos para fenômenos, contextos, circunstâncias, condições ou manifestações conscienciais, pontuais, individuais ou coletivas, os quais, a partir da glocalização analítica, possibilitam ações sob implicações mais amplas. São 18 exemplos, vale a pena ver. E tem o tópico da consequenciologia, com 8 ismos associados à inteligência evolutiva, que vale a pena também observar. Na remissiologia de 15 verbetes, nós destacamos 5. Abordagem macro-micro, ádito ideativo cosmovisiológico, amplificador da consciencialidade, dinâmica das complexidades e omniconfluência analítica. Frase enfática. A técnica da glocalização analítica auxilia a expansão gradual da hiperacuidade cosmovisiológica, objetivando a vivência teática da euristicologia multidimensional rumo ao complexo. Você admite a possibilidade de realizar análises glocalizadas no dia a dia? Como avalia o impacto desta prática na qualificação da própria atuação sobre a realidade multidimensional? A bibliografia tem uma fonte e a webgrafia tem 2 fontes. Agora, a mega-análise com João Paulo são 20 itens.
Abordagem, perspectiva, entendimento, omniquestionamento, mundividência. Mega abrangência, mega compreensibilidade, mental somaticidade, hiperacuidade, autocognição, autorreflexão, atomização, interpretação, investigação, sistematização. Analíticologia, cosmovisiologia, neosinapsologia, holopesquisologia e pensenologia. O verbete hoje do dicionário é aquisiciologia, o argumento é exemplificativológico. Ele é apenas uma página e pouquinho sobre o assunto. Agora, questionamento. Quando era jovem, com 15, 16 anos, muitas vezes acordei durante a noite e no escuro completo do quarto, através de uma luz meio fosca, conseguia ver todo o quarto, estante, mesa, objeto. O que significa isso? Não, a pessoa às vezes consegue ver. Por um pouquinho de luz, quando ela acalma o processo do problema da retina e do fundo do olho, ela enxerga. Isso aí é muito fácil. Você fica no lugar que tem bastante luz. E depois você entra no seu quarto e apaga a luz toda. De cara você não vai ver que tem luz em parte nenhuma. Daí a pouco você vai começar a ver. Se entra uma luz em alguma fresta, qualquer coisa, você vê. Isso é próprio do olho. Isso ainda não quer dizer nada. Em matéria de clarividência. O que o senhor já pensou sobre homossexualidade? Como compreende uma relação desse tipo no processo evolutivo? Eu compreendo que é uma antifisiologia. A pessoa vai contra as funções do corpo. Não é o ideal para ninguém. Então, pensa nisso. Agora, cada um tem liberdade de fazer, tem o direito de escolher aquilo que faz com o corpo. Tem gente até que suicida com o próprio corpo, quer dizer, se mata. Então, cada um faz aquilo que quer com o corpo. A gente tem que respeitar. Mas agora tem que lembrar que é um processo antifisiológico. O corpo não foi feito para a homossexualidade, não. Ele foi feito para a heterossexualidade de propósito. Porque senão, se ficar só a homossexualidade, não teria jeito de reproduzir ninguém mais. Ia acabar a raça humana na hora. Haverá dupla evolutiva nessa condição? Tudo é possível, se eles combinam bem. A única coisa que eu fiz experiência disso, eu estou estudando essas coisas desde rapazinho. Então eu tive muitos homossexuais, movimento espírita, então um monte de líder, tudo é homossexual. Então eu consegui estudar uma série deles. Então o que eu estava procurando é ver se eu encontrava uma dupla de homossexuais, seja de lésbicas ou de homossexuais propriamente dito, que tivesse alcançado vamos dizer, as núpcias, aquele processo nupcial de 50 anos. Então, são as bodas de ouro. Até hoje eu não encontrei nenhum. Eles geralmente são insatisfeitos, eles acabam passando para frente, ficam promíscuos, uma boa parte dos homossexuais das lésbicas. Agora, então, tudo é possível ter como dupla evolutiva. Agora, preciso saber o que é que eles fazem com isso. Existe algum tipo de aprendizagem necessária para ser acessada, para ser necessário atravessar esse caminho? Olha, é sempre bom estudar tudo com calma. E eu tenho conversado com muita gente esses anos todos com estudo. Tem gente, por exemplo, que era homossexual que deixou a homossexualidade. Tem outros que foram homossexuais porque a mãe estava esperando uma menina e apareceu um menino. Então começou a vestir o menino com camisola, colocou o menino só junto de meninas, e aquele negócio foi indo. Acabou a pessoa com uma certa tendência social. Com o passar do tempo ele se reajustou, ele não achava que era. Está com muita testosterona nos dois testículos. Então ele se pronunciou como ele devia. Aí é cada um a pensar na história e ver como é que era. Tenho 24 anos e gostaria de iniciar a minha TENEPS no máximo até os 26 anos de idade. No entanto, sou programador e acontece ter que viajar a serviço de vez em quando. Viajo cerca de 5 dias a cada 45 dias. Isso seria impeditivo? Não, se você tem ambiente adequado, se você fica em hotel, etc., não é o ideal, mas quebra o galho. Quais os critérios sobre essa questão de viagem a trabalho quando não ocorram com muita frequência? Não, eu te pediria só para você ponderar o seguinte: você está com 24 anos, todo mundo está vivendo 100 anos. Então, esse processo seu de mascate
talvez não vai demorar muito tempo, quer dizer, de pneumonia. Então espera isso acabar, você começa a TENEPS depois. Olha se isso vai acabar, porque às vezes você não está vendo luz no fim do túnel, então você vê com calma. Pode uma criança sofrer assédio? É lógico. Meu filho vem acordando muito na madrugada, tenta exteriorizar energia no ambiente e nele. Acho que pode ter relação com o irmão recém-nascido de 4 meses, mas ainda tenho dúvida. Poderia comentar? Não, isso pode ser, mas se examinar esse negócio, o irmão às vezes não tem nada a ver com isso. Tem que examinar ele mesmo, como é que é a situação. Agora que criança fica assediada, até possessa, tudo é possível. O senhor poderia comentar a respeito da união conjugal entre 2 pessoas? Quanto funcionam os mecanismos de aproximação e interesse entre elas? Olha, existe o amor à primeira vista, devido ao passado das pessoas. Então, às vezes o processo, a primeira impressão, ela fixa mais, de modo que fica aí. Tenho lido muito sobre o assunto e observo que os livros que abordam o tema explicam que as pessoas se unem porque já está programado no mundo extrafísico. Não, isso é besteira, não é assim não. A programação extrafísica na paraprocedência é muito mais rara e não é assim não. A coisa é devagar com a dor. Mas às vezes tem. Mas não é tudo marcado, bonitinho, não. É tanto que isso aí é um problemão que eu sempre chamo a atenção do casal incompleto. Que a pessoa arranjou lá uma dupla, começa a viver com ela, tudo caminha, às vezes arranja até filho. Daí a pouco é que aparece a dupla que eles tinham tratado. Aí então é aquilo que eu chamo, casal incompleto, uma das coisas mais trágicas e difíceis da sociedade humana. Isso é verdade? E se for, como explicar às pessoas que namoram diversas vezes antes de se casarem? Não, às vezes essas que namoram, às vezes é melhor, porque pelo menos tentou, examinou. O noivado, às vezes, é muito importante, ele funciona. Todos esses namoros já estavam programados? Não, às vezes a pessoa é promíscua, ela às vezes é prostituta ou prostituto, se diverte. E as pessoas se divorciam e construem outra família? Pois é, porque não souberam escolher direito, ou houve alguma coisa. Nesse caso, o divórcio já estava programado? Não, não existe isso. Divórcio programado no mundo dessa vida, não vem com essa. Está querendo fazer negocinho, esquece isso. Tenho 38 anos e comecei a TENEPS na segunda-feira. Em parapsiquismo não sou muito desenvolvida e não tenho sentido a energia do amparador. Apesar disso, tenho me sentido muito bem, sem ressaca energética, com ideias de como agir cosmoeticamente no dia seguinte e com cócegas no nariz durante o dia. É normal não sentir o amparador no início? Você está perfeito. Outra coisa, esse negócio de cócega no nariz, se isso começou mais depois da TENEPS, mostra que você tem ectoplastia. Olha bem o seu ectoplasma, vê bem as energias. O ideal era você participar das dinâmicas, dos laboratórios, do processo do acoplamentar e outras coisas mais aqui. Sou marinheiro de primeira viagem no estudo da Conscienciologia e da Projeciologia. Já adquiri o tratado de Projeciologia. Ainda não pus em prática nenhum ensinamento. Na minha casa sofremos assédio de um tio que já dessomou, irmão do meu pai, com fenômeno de poltergeist. Sofremos muito com isso. Sou cuidador do meu pai idoso, um bebê de 96 anos e cego. É aconselhável que inicie a projeção nessa situação? Corra algum risco? Que tipo de sequelas posso sofrer? Tem receio de que algo me aconteça e não possa concluir minha missão de cuidado e conforto para com ele. O que devo fazer? Por onde devo começar? Olha, você tem 26 anos, todo mundo está vivendo 100 anos. Eu acabei de falar isso para outra pessoa aqui. Então o problema todo é o seguinte, espera isso com calma. Deixa resolver primeiro o caso do papai. Depois você vai ver o que é. Ele está chamando o papai de 96 anos de bebê, quer dizer, negócio muito sério, tem que ajudar, o homem está cego. Então tem que ir com calma. Agora, outra coisa, você está em dúvida de começar a TENEPS. Então, na dúvida, é melhor se abster. Espera isso assentar para você ter certeza, porque TENEPS é para o resto da vida. De modo que eu acho mais correto, mais racional, mais maduro esperar mais um pouco. Álvaro Bertoldo Renzo, na Fatologia, página 7, 11ª linha, de baixo para cima. Como utilizar a lupa caleidoscópica nas nossas pesquisas e estudos? Lupa caleidoscópica, aqui ó. Boa tarde, obrigado pela oportunidade, professor. E queria aproveitar
e já começar dando boa tarde também ao pessoal, aos tertulianos aqui, do tertuliário, né? E expandir para os teletertulianos que estão assistindo aqui em Foz, colegas, tertulianos do Brasil, né? Além de Foz do Iguaçu, e já aproveitando a língua portuguesa, vou dar boa tarde também, boas tardes aos portugueses e aos colegas evolutivos dos países de língua portuguesa, CPLP, né, que estão em Angola, estão em Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, e ainda alguns que tiverem... É bom a gente explicar que o professor Renzo trabalhava na Globo. A gente está fazendo um boa tarde localizado aqui, e então, o pessoal... um político, de Palanque. Boa Ele tarde acabou também. De chegar ao Palanque. Se o senhor me permitir só mais um minutinho. Não, eu perdi tudo. Boa tarde em português também o pessoal de Timor-Leste, né? Macau, na Índia, Macau na China, Goa na Índia, né? Esses são em português. Aí aproveitando já, passando para o idioma irmão do espanhol, buenas tardes a todos os que estão nos assistindo em Latinoamérica, y buenas tardes para Argentina y Uruguay, y buenos días para los otros que están ahí ainda por la mañana, que es una hora menos, y buenas tardes a los españoles, españolas, los colegas de España. Arigatou gozaimasu. E amarrando só o inglês, né? Good morning for those who are watching us from the US, and good afternoon for those who are watching us from the UK, and then Hong Kong. Good morning for those who are in Australia, New Zealand. They are already in the Sunday. Eles estão indo no domingo já na Nova Zelândia. Então assim a gente pega aí uma abrangência localizada. Bonjour, guten Tag. Com o nome Renzo tem que falar buongiorno, buonasera, né? Então eu acho que assim a gente localiza aí a nossa comunicação e dá um exemplo. Todo mundo já levantou a orelha para te ouvir. E aguardo. I'm waiting for your questions. I'm at your disposal. And agora vamos voltar aqui para o 10ª lupa caleidoscópica. Bom, a lupa caleidoscópica é a gente estar percebendo que mesmo quando nós estamos fazendo um megafoco, nosso megafoco, ele vai ter ao lado, adjacente a ele, vão haver outras realidades, às vezes tão importantes quanto ou mais, que não vão, por nós não estarmos percebendo, elas existem. Então essa lupa caleidoscópica seriam vários megafocos simultâneos, no meu entendimento. Não sei se alguém gostaria de contribuir. Eu vejo assim, a gente está prestando atenção em vários micrótomos, vários aspectos bem pontuais que estão ocorrendo na intrafisicalidade ou na extrafisicalidade ao mesmo tempo. Da parafatologia, página 7, terceira linha. De que modo podemos otimizar o descontingenciamento autocognitivo intrafísico, liberando as potencialidades paracognitivas ainda irrealizadas? Bom, primeiro é a gente admitir que por mais que a gente aprenda, sempre vai haver o que aprender, né? A gente não ter essa arrogância, esse orgulho de porque nós conquistamos um diploma intrafísico em determinada área, que aquilo ali nós já atingimos os píncaros de um determinado conhecimento. Quer dizer, ainda falta muito. Então esse descontingenciamento, nesse sentido intrafísico, tem a ver com essa questão da gente perceber que sempre há mais para aprender, e a questão também da gente perceber que tipo de contingenciamento, que tipo de condicionamento nós passamos na infância, na escola, na família, que está travando, está dificultando, está impedindo que a gente libere, receba esses megacons,
que ainda estão por vir. Sempre há mais para aprender, dependendo dessa nossa antena. Se a gente está com a antena totalmente aberta, se a nossa TV a cabo mental somática já está com os 400 canais aí ligados, então a gente tem que destampar o mental soma para a gente poder receber aí mensagens, insights, informações de amparadores e a gente começar a vislumbrar o que é a pancognição e daí por diante. Na tecnologia, página 8, segunda linha. Como funciona a técnica da circularidade em cadência e ritmo sustentável? Eu vejo assim, essa circularidade é você tratar de um tema a partir de diversas abordagens numa espiral, né? Você vai aprofundando aquela temática, escolhe um tema de pesquisa. Agora, isso tem que ser de maneira ponderada. Não adianta a gente querer em um dia criar uma tese de doutorado. Isso vai demorar. Existe um período de assimilação cognitiva que a gente precisa, o sono, aquelas eurecas do sono. Então você vai dentro de um ritmo sustentável. Tantas horas por dia para mim não me atrapalha, não me estressa. Então eu vou acumulando aquela pesquisa, aquele achado, aquele aprofundamento de maneira cadenciada e sustentável, em que eu possa auferir, adquirir esse conhecimento em determinado prazo. Eu vejo por aí. Em Fatologia, página 7, quarta linha de baixo para cima. As convergências verponológicas expandidoras da autocognição. O verbetógrafo poderia ampliar um pouco mais e, se possível, apontar algum exemplo de convergência que considerou marcante para a expansão da sua autocognição? Sim, por exemplo, a verponda teática, teoria e prática. Isso aí foi bastante marcante para mim, né? A gente que tem uma tendência mais teoricona, de adquirir muita informação e não aplicar. Então, se nós conduzirmos essa verponda teática com a TENEPS, por exemplo, se você começar a acompanhar a repercussão da TENEPS, a repercussão nas suas energias, na sua cognição, daquelas vivências da TENEPS ao longo do dia, aquilo vai expandindo, você vai teatizando aquelas percepções, aquelas informações que chegaram pela TENEPS. Então eu estou colocando a TENEPS como uma verpon, né, uma prática inovadora, uma prática proposta pelo professor Valdo, junto com a teática. Repetindo, né? A pessoa pode teatizar aquelas informações, aquelas vivências energéticas que ela teve durante a TENEPS ao longo do dia. E com isso vai expandindo a própria cognição. Em Fatologia, página 7, final da quinta linha, poderia abordar a detecção de aportes intelectuais multiexistenciais, facilitando o equacionamento de prioridades evolutivas no aqui e agora? Eu tenho um exemplo assim, pessoal, e aí peço desculpa por estar colocando, talvez aqui no escritório da Márcia, ela me convidou para dar um apoio no escritório de advocacia lá em Gramado. E eu, a primeiro momento, eu falei, poxa, eu não quero ser office boy do seu escritório, eu sou sociólogo, você é advogada, o que eu vou fazer lá? Ela, carregar a mala. Além de tudo, né? Motorista, segurança. E aí eu falei, bom, vamos ver, vamos conversar sobre isso aí. E um dia a gente estava conversando, pesquisando sobre uma petição, né? E veio a expressão ipsum factum. Aí peço desculpas por não ter colocado isso naquele dia do latinismo, né? Veio essa expressão ipsum factum, eu estava falando para ela como talvez desenvolver a argumentação naquela petição. E veio até, eu falei, ipsum factum, não sei o que é isso. Márcia, vamos procurar, ver se existe. E aí ela procurou e existia. E estava muito bem colocado ali dentro. Eu falei, caramba, eu acho que tem alguma coisa a ver com direito aí, talvez. Então parece que veio esse... Apareceu um causídico te ajudando. Um rábulo aí primitivo, mas foi, né? Então eu vejo isso como um exemplo desse aporte intelectual multiexistencial. Eu devo ter trabalhado com alguma coisa de direito no passado,
que ajudou com que eu me decidisse a apoiá-la no escritório. Então, nós ficamos juntos. Uma coisa é um fato. O advogado fala muito, porque ele é obrigado a falar. É a sua cara. Agora aqui, no verbete do BAC, página 25, em adendo, gostaria que abordasse o item paracerebrologia. Aqui eu digo o seguinte: em tempo algum como agora, enfrentamos tanto desafio de expansão consciencial por meio das prioridades evolutivas evidentes e à mão imperdíveis. Vale o alto esforço das auto-reflexões a respeito. Os fatos e parafatos estão aí, à frente, inarredáveis. Acabou a hora de tergiversar. Empreguemos os paracérebros. Quer dizer, nós estamos vivendo a hora certa. A coisa para fazer. O horário, a hora, a situação, o óleo pensando, tudo para nós trabalharmos agora. De modo que não devemos deixar para amanhã. Não deixe para daqui 1 minuto aquilo que você pode fazer nesse instante. O amparador pode aparecer ou ter sido índio ou uma índia, como entender sua influência energética e óleo pensante. Ele pode ser amparado, o amparador pode ser de todo tipo. Qualquer coisa, uma pessoa que já viveu daquele jeito. Então ele pode ter sido índio, sim, africano, uma índia, indígena, tudo isso é possível. Agora, entender a influência, geralmente quando aparece um índio, ele é mais xamã. Então ele tem mais influência com o processo da natureza. Olha bem como é que é isso. Esse problema da natureza e das forças da natureza. Uma coisa que você devia estudar é a lignina, para ver o processo da ectoplasmia a partir das plantas. Tenho contato com a conscienciologia há pouco mais de 1 mês. No caso do verbete de intermissivista obnubilado, parece ter sido escrito para mim. Sou fumante e não consigo largar o vício. Não tenho mais relacionamento, me escondendo na solidão. Terei férias entre 15 e 30 de janeiro, quer dizer, daqui 3 dias, né? Como faço para começar a estudar mais a fundo a conscienciologia e obter ajuda? O melhor é o seguinte: se interna esses dias num hospital adequado, em um spa especial para você, para deixar o vício de fumar. Isso vai te ajudar e vai te dar força para você combater o resto e se abrir para a sociedade humana que você pertence. Então, aproveita esses 15 dias, é uma boa. Agora, ó, eu queria falar com vocês, primeiro aqui, para a minha amiga Adriana, que eu recebi aí o material, e nós vamos trabalhar com as energias nesse sentido, tá certo? Adriana, lá de 2 Córregos, ok? Muito obrigado por tudo e vamos agir com o processo. Agora, aqui está a edição que está acabando de sair da Scriptor, que é a revista aí dos escritores nossos aí, e dos autores. Agora, o que se passa? Aqui tem uma série de informações sérias, isso aqui é o número 4, e eu quero lembrar que eles me pediram para falar, que aqui tem uma entrevista que eu dei, chama Encontros Bibliográficos, onde eu estou dando ideias do curso agora do dia 20, as primeiras ideias sobre esse curso. Então, às vezes, vale a pena ver. Mas tem muito artigo superior a essa entrevista aí na revista que vale a pena. Eu quero agradecer também aqui, ó, ao nosso amigo que deu esse livro sobre poesia do Ito Naga. Tudo que ele fala a partir do eu sei. Eu sei que somos tentados a ver sinais numa coincidência. E por aí vai. E ele faz poesia a respeito disso. De modo que é interessante, um livro muito bem feito, muito apresentável, livro de poesia. Outra coisa, nós queremos agradecer também a nossa amiga que trouxe, do Aloysio Balbi, Kissamã, a raiz de uma história. É o processo histórico da área lá de Kissamã. Vale a pena, ilustrado, muito bem feito, as coisas todas da parte histórica, arquitetônica e geográfica do ambiente. E também quero agradecer a nossa amiga Solange, que trouxe esse livro dos Estados Unidos para nós. Esse é piradíssimo. O que é que se passa? Uma enciclopédia da paranoia, de modo geral, de tudo que tem na Terra atualmente, em inglês.
Eu vou dar uma tradução aqui no resumo que os dois autores fizeram. E tem também, além dos dois autores, tem o staff do Instituto Cassandra. Você já viu, né? Deve ter tudo isso. Então ele fala o seguinte: o guia indispensável para qualquer um e para qualquer coisa que pode fazer você ter medo ou estar receoso de se aborrecer sobre isso. Então, qualquer coisa que aborreça você, você vai olhar que tem alguma coisa por aqui. Agora, o melhor da história deles. Eles criaram um negócio que é uma série de logos. Para tudo tem um logo. Não são esses logos só de transporte, não. Aqui tem de tudo. Agora, são dezenas de logos que tem. É de um lado e do outro, ó, o logo. E eles, em cada um dos casos, ele coloca o logo adequado. Em cada fato. Agora, gente, tem tudo que pensar. É uma enciclopédia mesmo da paranoia, até um certo ponto. Agora, quem é que são os primeiros paranoicos? Tudo indica que são os dois que escreveram. Pelo seguinte, basta ver a cara deles. Aqui. Isso tudo é para vender, né? Eles fazem esses livros, acho que mais é para vender. Agora, o livro é interessante pelo seguinte: ele dá muita ideia avançada de fatos que às vezes você esqueceu. Vale a pena ver. O negócio é sério. Agora, gente, eu entrego o professor Renzo a você. Cuidado com ele, hein? Ele não faz assim para falar, não. Ele vai falando. É o primeiro verbete. Parabéns, primeiro verbete. Obrigado. Agora, aqui na pensenologia, a quarta linha, agilidade na troca de bloco pensênico. Ia dar uma geral. Por exemplo, você começa a falar comigo, aí eu fico pensando em Itália, italiano, arlindário. Eu tenho que sair disso, porque senão a gente vai ficar, né? Eu vou querer falar italiano contigo. Então a gente... Então agilidade na troca de bloco pensênico, eu confesso que eu também sou jejuno, sou iniciante. Aqui são proposições, são propostas que essa agilidade na troca, ela tem que ser, na verdade, consciente, tem que ser técnica, senão a gente cai na labilidade psicossomática. Se a gente consegue fazer essa troca, aqui a professora Amalo aqui ao lado pode expandir, se quiser depois, se a gente faz essa troca de bloco pensênico de maneira mental somática, consciente, a gente vai atingindo aqui tem a ver com agilidade, né? Vai atingindo uma agilidade mental somática adequada para chegar na taquirritmia no longo prazo. E na página 7, patologia, terceira linha, a motivação de cunho mental somático, dinamizando a divisão da atenção. É para fazer aqui um contraponto com a questão do entusiasmo, né? Então a motivação mental somática é o que vai dar a energia suficiente para a gente poder trabalhar com dois assuntos ao mesmo tempo, prestar atenção em dois contextos ao mesmo tempo. Isso é preciso ter a noção da importância e do ganho evolutivo que nós teremos com a aquisição dessa habilidade. Então, por isso que eu estou chamando a atenção para a motivação mental somática. Tante grazie. Prego. Olá, Marilza. Tudo bom? Tudo. Realmente o verbete está bem interessante. Parabéns. Obrigado. Em paradoxologia, eu queria que você preenchesse essas lacunas aí, que falasse um pouco sobre o último paradoxo. Vamos lá. O paradoxo evolutivo de quanto mais se preencher as próprias lacunas cognitivas, mais se vislumbra a dimensão incognoscível. Iniciando lá com Sócrates, né, na antiga Grécia, só sei que nada sei. Então a gente vai, quanto mais, por exemplo, mais conhecimento conscienciológico nós temos, mais a gente vai percebendo a profundidade das especialidades, os desdobramentos intrafísico, multiexistencial, holossomático. Isso vai gerando, né, se abre um universo que ele é inesgotável de conhecimento.
Tem uma frase do professor Valdo, quando a gente vai estudar sobre o paracérebro, que ele diz que evoluir é preencher lacunas. Né? Eu não sei se você tirou esse... É do professor Valdo, esse paradoxo é do professor Valdo, sim. É dele, né? Preencher lacunas e ao mesmo tempo você vai criando as bases, né? Para novas visões, ampliando e percebendo o quanto ainda a gente tem para caminhar, né? Foi muito bem colocado. E manter a ponderação, a tranquilidade, que isso não gere ansiedade. Porque quando você percebe que nunca vai dar conta de entender tudo, ou um tamanho muito grande de conhecimento do cosmos, você se coloca no lugar adequado e percebe que o trabalho mental somático ele é infindo e ele precisa ser gradual e ponderado. Né? Eu ia fazer a pergunta que o Arlindo fez, né? A agilidade na troca de bloco pensênico. Fica à vontade. Não, mas eu pensei o seguinte, disso aqui ser o início do taquipsiquismo, né? Perfeito. Essa agilidade, esse desenvolvimento, né? Pensênico em mudar uma coisa interessante é a gente ter a disciplina de fazer um autopensenograma e começar a perceber que tipo de ideias aparecem mais e ver se aquelas ideias elas são sadias, são positivas, são coerentes. Se não, o ideal já é fazer um exercício para estar saindo delas o mais conscientemente possível e o mais rapidamente possível. Muito bom. Parabéns, obrigado, viu? Obrigado. Tchau. Renzo, aqui na sua frente. Parabéns pelo verbete, realmente está bem completo, bem profundo. Na parafotologia, por favor, na página 7, você pode comentar a última frase? Você foi logo na mais difícil, Pedro. Puxa. A eumatia omnipesquisológica embasando a partilha dos saberes rumo à consecução da Max Proex grupal policármica, é essa? Da parafotologia. Perdão, desculpa. Perdão. Mas pode comentar essa também. É mais difícil. Já que você levantou a bola, já chuta para o gol, hein? Eu me compliquei sozinho, rapaz. Veja bem. Vamos começar pela que você perguntou primeiro, então? Tá bom. A semiologia da verponogenia sopesada pelo mega autodiscernimento multidimensional teático. Eu deveria passar a bola para o professor Valdo. Isso aqui foi um vislumbre, né? Não sei até que ponto poderia achar que foi um extrapolacionismo, mas aí em termos do significado das palavras, talvez eu consiga aprofundar um pouco. Né? Semiologia é o estudo dos signos, a gente entender o que está compondo aquela realidade. Né? Verponogenia, pelo que eu entendo, é a produção de verpons, né? A produtividade verponológica. Então entender o que está por detrás, que signos essas verpons, que elementos da realidade essas verpões estão explicando. E aí ela fica sopesada em comparação pelo mega autodiscernimento multidimensional teático. Então aí entra, para mim, ainda é uma teologia, é óbvio, mas a gente faz o nosso nível de entendimento da verpom, traduzindo, né? Ela está dependente, ela é condicionada por esse nosso discernimento multidimensional, pelo nível de teática que nós temos em termos multidimensionais. Então, quanto mais experiências, quanto mais vivências nós temos conscientes, né? Quanto mais nós expandirmos nosso autodiscernimento multidimensional, mais nós vamos ser capazes de entender a substância, a essência das verpons que são trazidas. Até para traduzir em signos também, né? Entender os signos e traduzir em palavras. Traduzindo, aí vem palavra, vem o grafo Pensene, né? A gente aumenta a nossa capacidade de chegar à obra-prima, né? Muito bom. E a de cima, isso. Eumatia, eu considero, pelo dicionário, está dizendo que é uma propensão à aprendizagem. Então, omnipesquisológica, você está aberto ao cosmos, ao entendimento do que está se passando em múltiplas dimensões, a nível local, a nível global, e isso vai embasar essa partilha dos saberes rumo a essa Max Proex grupal policármica. Eu me inspirei no trabalho do professor Valdo, né, tentando colocar lá na frente para a gente poder galgar esses passos que ainda faltam
Então, eu estou colocando aqui, traduzindo isso. Essa nossa capacidade de aprendizado de maneira ampla, omnipesquisológica, vai embasar essa nossa capacidade também de transmissão de saberes para conseguir participar como mini peça importante dessa Max ProEx policármica. Muito bom. Com um pouco... E para fechar na página 10, você pode comentar o 8º item da caracterologia, por favor? Flash retrocognitivo, a análise pontual de flash retrocognitivo específico e a holoanálise da relevância atual de fatos ocorridos em ressoma pretérita. Eu quis chamar a atenção aqui porque não é porque nós tivemos uma retrocognição, que é um fenômeno importante, mas será que toda retrocognição ela é definitiva para essa Seriex, para essa Proexis? Ou ela pode ter sido uma lembrança de um fato importante que ocorreu, mas que não vai estar tendo um impacto definitivo nessa nossa Seriex atual. Daí essa reflexão, né? Será que esse flash realmente ele é definidor da minha Proex? Ele vai impactar diretamente ou não? Por aí. Renzo. Oi. Olá. Eu gostaria que você comentasse para a gente sobre o termo, né? Grocalização. Quando você viu esse termo pela primeira vez, como é que é isso? Essa história é interessante porque eu estava morando no Rio de Janeiro e eu tive um insight que a minha Proex estava em inglês. Eu falei, poxa, eu não falo inglês, como é que minha Proex vai estar em inglês? Não é? Te vira, né? O doutor te vira aí do Lócio. E eu fui para a Inglaterra, fazendo um curso lá, apareceu essa expressão glocal, que é a junção, né, de global e local, é a integração do local no global e vice-versa. E eu comecei a buscar entender mais, e para mim essa foi a senha da minha Proex, a questão de a gente conseguir expandir o nosso entendimento da realidade a partir do cotejo entre essas duas possibilidades cognitivas que nós temos, né? O local aqui e o global. E aí, a localização, ela é um termo que é bastante usado na língua inglesa, na área de ciências humanas, que está chegando aqui no Brasil, na língua portuguesa, aos poucos. E a diferença para a globalização, em síntese, é a inserção das especificidades locais nesse âmbito global, que ela sempre existe, né? É difícil haver uma coisa apenas global, existe sempre uma especificidade local. Essa foi fazendo uma síntese do termo. Deu para... Renzo, a minha pergunta tem bastante a ver com isso que você falou agora para a Adriana. A pergunta é o seguinte, dentro da definologia, quando você colocou que faz essa técnica da globalização analítica, vamos pegar aqui a terceira linha, a partir de cotejos entre os enfoques globais e local. Eu queria, assim, de uma maneira, você falou de maneira teórica, de uma maneira prática, como sair do analítico entrando no sintético de uma forma prática. Sim. Nessa situação. Eu posso trazer alguns exemplos, né? Que assim, a globalização, ela é uma pretensão antiga, né? Já desde o mundo helênico, do Império Romano, existia essa vontade, o próprio catolicismo em seguida ao Império Romano, de chegar no espectro global do planetário, da planeta Terra, né? Do globo. Depois nós tivemos o Império Britânico também, que conseguiu alcançar diversas partes do globo, e para eles o Sol não se punha. Quer dizer, sempre havia, eles tinham essa forma de examinar a realidade a partir de diversas atuações ao redor do globo. Chegando depois Napoleão também, dependendo dele, ele gostaria de dominar o mundo existente, até chegar na intenção do Hitler. Então, assim, eu vou chegar na globalização. A globalização, então, ela já vem ocorrendo há séculos, né? E mais recentemente, com a queda da chamada Cortina de Ferro, em 89, caiu o Muro de Berlim.
Em 91, a União Soviética se dissolveu. Com isso, abriu-se caminho para uma globalização do mercado capitalista. Não havia mais uma barreira. Então, o mercado se expandiu a nível global. Isso é uma abordagem comercial econômica da globalização, né? Então, a gente vê assim, os carros da Ford puderam ser vendidos em qualquer lugar. Aqui no Brasil, em 91, 92, a abertura dos mercados para os importados. Desde antes, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, Hollywood também começou com uma estratégia de globalizar a cultura americana, né, a partir de um ponto lá em Los Angeles. Então, assim, em consequência, crises econômicas tornaram-se globais, né, a 23, depois agora recentemente. Os transportes aéreos de 2 décadas para cá ficaram muito facilitados, isso também é um aspecto da globalização. E a comunicação, a grande revolução foi a emergência da internet. Então a gente está aqui agora transmitindo. Então globalização é essa, o sociólogo, filósofo americano Marshall McLuhan, ele criou o termo aldeia global, que é uma percepção de que o mundo estava se integrando em uma coisa só. O que era feito nos Estados Unidos, as pessoas vão ficar sabendo em outros lugares, principalmente por efeitos de Hollywood. Só um minutinho. Lógico, ótimo até que você repita isso aí. Mas o que eu perguntei foi como sair do analítico, de uma análise analítica, e entrar no sintético, por exemplo, sair de uma análise global, de todas as situações que você especificou, e, por exemplo, você foi para uma cidade, digamos assim, Foz do Iguaçu, né? Como você localizou toda essa análise, tendo um foco sintético dentro dessa situação? Exatamente, Rosa, você chegou no ponto que é o fulcro da localização. Então eu dei um cenário inicial da globalização. Quando surge o termo glocalização, exatamente essa síntese. Mas as pessoas sentiram isso. Mas dentro dessa história de globalização, global, mundo, onde é que eu entro? Onde é que entra a minha cidade? Onde é que entram as minhas referências culturais? E aí surgiu o termo glocalização. Ele surgiu num artigo de economistas japoneses na Harvard Business Review. É uma revista americana da área de economia, que eles falaram sobre técnicas agrícolas genéricas que eram adaptadas às várias regiões do Japão. E eles criaram um termo para isso que foi traduzido posteriormente como glocalização. Quer dizer, existem linhas. Outro exemplo, o McDonald's. A gente sabe que na Índia não há hambúrguer de carne. O hambúrguer lá é de frango, porque a questão cultural, étnica da Índia não permite que você coloque um hambúrguer de carne, de boi, da vaca, que é sagrada, nos outdoors. Então, assim, onde é que entra a síntese? A síntese é essa participação, é essa especificidade que as empresas, no primeiro momento, dando o exemplo comercial que a gente conhece bem, elas foram obrigadas a adaptar seus produtos a questões pontuais. Para poderem permanecer no mercado, tiveram que adaptar seus produtos para cada localidade. E para aí a gente tem uma série de exemplos que a gente pode ter. Por exemplo, onde é que nós entramos na globalização? Quando você está lá na rede social, no Facebook, você faz uma postagem, faz um post, você está entrando numa rede que em geral é global. Por mais que você não tenha amigos de outros países, amigos de seus amigos podem estar em outros países. Aquela informação que você postou vai aparecer em outros países. Então, isso aí já começa a ser a sua síntese dentro desse processo de globalização. O que nós estamos deixando globalizando, né, a partir do nosso local? Começou. Então, quer dizer, quando você fala nessa análise de fenômenos globais, elas são mais utilizadas dentro desses termos econômicos, de uma visão global de mundo. Mas poderia ser também essa técnica ser utilizada dentro de uma linguagem específica, de passagem do analítico para o sintético? Digamos assim, na comunicação, em qualquer outra área também? Com certeza. Essa é a minha. Eu estou tentando fazer uma transposição
desse conceito de globalização, que é feito mais para a área comercial, para a nossa questão da elaboração do pensamento. Eu estou tentando fazer isso. Isso é a minha síntese desse conceito. Sei. Eu estou trazendo isso para a enciclopédia e tentando entender a globalização, até que ponto isso pode nos ajudar a elaborar o pensamento de maneira mais ampla e sair do nosso mundinho, né? Até que ponto eu trazendo a questão do consumo, só para terminar e dar um exemplo. Consumo consciente. Quando a gente está comprando ali naqueles camelôs ali do centro da Avenida Brasil, qual é o impacto dessa compra num aspecto mais global? Se esse produto ele é produzido por jovens, crianças ou pessoas em trabalho semi-escravo em Taiwan, que é uma colônia da China, quando a gente compra aquele produto importado, chinês, contrabandeado, pirata, nós estamos reforçando a condição de semi-escravidão lá do outro lado do mundo. Então, isso é um exemplo prático. Tá bom, obrigada. Desculpa a gente... Professor Valdo, aqui no ar, no dicionário ali no argumentário, o senhor poderia ampliar a intermissiologia? Cabe a intermissivista, homem ou mulher, tirar o máximo proveito dessa oportunidade ímpar que vivemos hoje na Terra, dinamizando a concepção das programações existenciais, que é a PROET, com a aplicação de todos os recursos cosmoéticos de comunicação que dispomos, que é a era da comunicação global, que está mexendo aí um pouco com a globalização que ele falou. Pois é. Coincidiu aí hoje. Pois é. Eu vejo que há conexão muito forte entre o seu verbete e o verbete do Renzo nessa parte. Esses recursos cosméticos de comunicação, o senhor fala internet... escrita, fala, o livro, rádio, televisão, o processo, um bilhete, e-mail, isso tudo aí a gente tem que levar em consideração, né? Agora, o que eu vejo mais importante é a pensata geral, de todo tipo. Então aí entra tudo: anedota, análise, acepção, composição, assunto, prosa, poesia, escrito, escrita, crítica, autocrítica, heterocrítica, apologia, panegírico, divisa, inscrição, edital, exortação, variante, penada. Pensar é uma coisa, penada é outra. Você deu uma penada, pode ser também uma penata, né? Pois é. Então, o nível de aquisição evolutiva que nós temos hoje, a possibilidade de ter uma TENEPS, uma UFEX, chegar na dispersidade, gera uma responsabilidade maior e o repasse dessa informação em termos globais também. E a tendência de tudo é isso aí. Existe uma coisa que vai sendo feita, que é a auto, poli, mega, neurolexicografia, neurolexicologia. Tudo a cabeça vai melhorar os vocabulários que você tem lá dentro. Então, vale a pena ver o processo de um ponto de vista atacadista, panorâmico, cosmovisiológico. Sempre vai ajudar as pessoas. Agora, você veja, eu fiz uma página só, tudo de frase curta aqui, para a pessoa pensar no grande, através de frase curta. Basicamente, pelo que eu vi, o senhor está colocando, nós temos hoje uma responsabilidade que antes era basicamente de evoluciólogos e serenões, em termos dessa... Não, aqui, ó, tem aquele nosso amigo, uma consciência aí que me falou, se você já começa a ter noção do que é a evoluciologia, você tem que caminhar para isso. Eu achei a observação terrível. Pensei nisso semanas. Se você já sabe o que significa o processo da evoluciologia, a estrutura, o arcabouço, o meaning, a representação, o que representa isso, o que significa, você já tem capacidade de caminhar para lá. Tem que dar um jeito nisso. Entende? Por isso que o senhor quebrou o paradigma com a possibilidade de ser desperto em... Eu, às vezes, eu uso muito o problema de respeitar as pessoas. Às vezes, esse respeito pode até passar da conta. Aí, às vezes, você até erra por respeitar demais. Hoje, por exemplo, de manhã, a hora que teve o processo
aí do círculo mental somático, eu não quis trazer o dicionário da Micaela. Por quê? O tema era tão sério, estava envolvendo tanta gente, que eu não quis ser intruso na história. A hora que acabou, nós estamos agora de tarde, ele aí, sentiu falta. Ele não falou na hora. Se ele tivesse falado, eu teria buscado o dicionário e falado. Mas ele não falou. Agora, outra coisa. A hora que acabou o círculo e começou o nosso processo da mini tertúlia, a última hora, entre 10 e 11 horas, o Loche tinha me dado 4 perguntas para fazer. Mas eu senti que o povo estava querendo perguntar alguma coisa do negócio que estava mal parado. Eu falei assim, eu não vou tocar no assunto. Então você veja, isso tudo foi a respeito. Eu não sei se eu errei hoje nessas duas coisas. Agora, falei com o Loche, amanhã você traz as 4 de hoje, que eu já tenho, e mais 4 que a gente fala às 8 perguntas que tem na mini tertúlia. E no próximo sábado, eu levo o livro da Micaela para falar, porque nada disso nós vamos perder. É um processo apenas de adiar temporariamente. Mas veja, isso não é aquilo que eu posso fazer agora, deixar para depois, não é. Eu vi a oportunidade para respeitar o interesse do povo, você está entendendo? Escolher entre o bom e o melhor ainda em termos de prioridade grupal, né? Porque se eu, por exemplo, entrasse com o livro da Micaela, isso aí poderia ir longe, ia desviar muita gente. E a turma, você viu, o povo está tudo interessado, né? O tempo passou, ninguém viu. Entende? Todo mundo querendo falar. E alguns estavam falando muito tempo, parecia que o Renzo estava lá, falando que esse povo todo. Quer dizer, fora de série, entendeu? Então, ok. De modo que a gente tem que encaixar essas coisas e ver as oportunidades de informar. Isso aqui é o processo de conhecimento mais sério. Eu queria que o senhor falasse sobre a multidimensionologia do verbete. Como aconteceu isso? Isso ficou restrita, essa escala que o senhor colocou aqui ficou restrita durante um bom tempo. Tais conquistas eram acessíveis anteriormente apenas a escasso número de evoluciólogos e raros serenões. Por exemplo, vivenciando em silêncio as TENEPs multiexistenciais, as OFIEX multiexistenciais e as autoespecificidades multiexistenciais, de acordo com as autorreciclagens em alto nível dos ciclos multiexistenciais pessoais, dos CMPs, das atividades dos grupos evolutivos avançados. Então, você veja, tudo isso já existiu antes. TENEPs, OFIEX e autoespecificidade. Mas eram pessoas isoladas, de maneira esporádica, quase sempre evoluciólogos e serenãos. A maioria, tudo nesse nível. Agora, chegou a hora de mudar a Terra. O nível melhorou. Hoje em dia, por exemplo, ainda tem guerra, tem uma opção de processo bélico, mas o povo já está mais desperto, já estão ponderando mais as coisas, o nível de informação cresceu. Então, eles determinaram lá de cima para a gente popularizar essa condição que estava muito intramuros, muito de bastidores, muito apenas de uma acanhada minoria. Então foi aí que apareceu o processo da conscienciologia, da Heuss-Beck, dos cursos intermissivos e etc, etc. E, com uma coisa terrível, a transmigraciologia surgiu a partir do momento que eles expandiram o processo evolutivo com que passaram. É por isso, mas sempre existiu. E é isso que nós estamos querendo fazer agora, é um processo de aquisição, que é aqui, aquisiciologia. É o problema da aquisição da pessoa. Sim. Renzo. Muito bom, muito bom. Obrigada. Oi. Na página 7, patologia, 4ª linha, você trouxe a desobnubilação do intelecto quanto aos aspectos adjacentes, secundários, acessórios ou contíguos aos fatos cotidianos. Você poderia comentar um pouco mais, por favor? Posso, por exemplo,
A gente está ali indo para o trabalho, ou nós estamos no trabalho, ou nós estamos fazendo nossa refeição, e temos aquele foco, né? E o que está acontecendo extrafisicamente? O que está acontecendo com aquela pessoa que nós temos um link que está em outro local? O que nós estamos fazendo com a nossa elaboração pensênica durante aquele momento? Então, assim, a gente está sempre percebendo que existem outros níveis de realidade acontecendo em paralelo aos fatos cotidianos. E a gente começa a se abrir para entender sincronicidades, né? O que aconteceu aquele acidente no carro? Por que aconteceu que o cachorrinho fugiu? Então a gente começa a tentar entender, aprofundar, complexificar a nossa vivência cotidiana. Sabe que é interessante isso, porque ontem nós assistimos num grupo de amigos, umas 15 pessoas foram assistir o filme A Viagem, que é um lançamento agora no JL. E um dos pontos que é bastante interessante no filme, ele é uma malha, ele vai e volta. São as mesmas pessoas vivendo várias vidas. Então é interessante a gente trazer isso, porque conhecer a teoria a gente conhece, mas pensar realmente a respeito das várias conexões é um exercício bem interessante, né? Isso que você... Por que a gente encontrou determinada pessoa naquele lugar, naquele momento, quer dizer, começar a pesquisar um pouco. E aí entra o registro, né? Sim. E logo em seguida, na página 8, em tecnologia, sim, você trouxe a segunda técnica. Você fala do ritmo cognitivo sustentável, né? A técnica da circularidade em cadência e o ritmo cognitivo sustentável. O que é esse sustentável? Esse sustentável é aquele ritmo que a gente consegue manter ao longo do tempo. Não dá aquele estirão, né? Aquela coisa de, às vezes, até se satura daquele conhecimento de tanto você está precisando, né? No caso da época da escola, a gente faz uma prova, a gente, se for estudar antes da prova, 1 dia, 2 dias, depois que você faz a prova, você não quer mais saber daquele assunto. Então, assim, ter um pouco de... jogar um pouco com conhecimento, como o professor Valdo faz. Ele vai trabalhando em diversas iniciativas prioritárias, e isso, de alguma maneira, vai gerando a sustentabilidade do trabalho. Não sei se eu estou falando besteira, mas eu vejo que a sustentabilidade ela é importante para a gente poder ampliar e aprofundar a nossa cognição. Claro. E tem a questão da ONG, né? Que eu acho que o seu trabalho na ONG começou a partir desse conceito. Pode falar um pouquinho? Foi. Essa questão da ONG local, a gente percebeu que na questão educacional, se os estudantes, né, começarem a perceber, a interagir com estudantes de países diferentes, de realidades diferentes, de contextos diferentes, ele começa a relativizar e a entender melhor a própria realidade. Começa a ampliar. Então a Glocal é você começar a ter comunicações que hoje em dia ela se dá de maneira aleatória, né, pelo Facebook, não há um foco. A proposta educacional sempre precisa ter um foco, né? Então se houver intercâmbios a partir de um foco específico de desenvolvimento mental somático, desenvolvimento de referências éticas, se começar a haver uma troca, você começa a enxergar melhor a sua realidade e aí se auto-educa ou se auto-reeduca, fazendo uma dialética com o que a escola está passando. Então um pouco é por aí, a gente criar alternativas de comunicação entre escolas de cidades diferentes, países diferentes, para que a educação ela possa se dar cada vez mais em âmbito local, e não apenas fechada, circunscrita àquela pequena realidade ali de onde ela está inserida. Utilizando, nesse caso, naturalmente, a internet, né? Como fonte, como ponte entre... Utilizando a internet de maneira focada. Isso tem que haver uma orientação, não é apenas vamos falar com gente de outro, não. A partir de uma produção. Né? Alguma coisa que seja útil a todos. Né? Renzo, há pouco você fez um analogismo que eu achei bem interessante entre a globalização analítica, a questão do local e do global, com a análise e síntese. Mas eu vejo que na tua definição, você trabalha tanto o global quanto o local em termos de análise, né? Então, o fato de você fazer uma análise local não quer dizer que
o fato de você estar trabalhando localmente não quer dizer que você esteja fazendo uma síntese, você está fazendo uma análise. E aí eu queria que você fizesse esse exercício com a gente, aplicando no item 10 da página 10. Certo. Como é que você faz isso? Eu acho isso muito interessante. Você faz uma análise global e uma análise local, pontual, dos itens pontuais, restrito, e faz um cotejo entre os dois. Como é que um ajuda, né, o outro? A 10? Eu escolhi a 10, você pode escolher qualquer uma que você queira fazer um exercício com a gente, sabe? Deixa eu aproveitar e agradecer aí o auxílio inavaliável de vocês, tá? Da equipe de revisoras todas aí. O verbete não teria chegado nessa condição aí de apresentação, obviamente, se não fosse a participação de vocês. Então, agradeço bastante. O esforço foi todo seu. Então, assim, análise pontual de intercâmbio específico e a análise das possibilidades resultantes de trocas interculturais, intereducacionais e interdimensionais. Então, assim, por exemplo, nesse caso das escolas, né? A escola conseguiu começar a trocar e-mails com uma outra escola de outro país. Então gerou muita motivação, muita alegria, muita curiosidade nos jovens, nos estudantes. Mas e aí? Então quais são, vendo de maneira mais ampla, né, mais global, mais que possibilidades podem resultar dessas trocas a médio e longo prazo? Porque global também a gente pode pensar o local como mais o presente, o pontual, e o global como um aspecto mais a médio e longo prazo. Então, o que vai ocorrer a partir desses intercâmbios específicos? O que pode ocorrer? E aí, dentro da educação futuramente conscienciológica, qual é o impacto multidimensional desses intercâmbios? Qual seria as escolas mais adequadas para uma escola conscienciológica, por exemplo, estar entrando em contato? Que critérios, parâmetros teriam que ser trazidos, avaliados para que esses intercâmbios ocorressem? Então, assim, é você expandir, não se precipitar achando que o intercâmbio em si ele já é o máximo. Ele já é assim, não, isso aí já está conversando, imagina, escolas de dois países. Tá, mas o que está por trás disso? O que esses intercâmbios podem acarretar de maneira efetiva? É um exercício de cosmofisiologia mesmo, né? É o início. Eu captei como um dos exercícios, né, que podem ser exercícios mentais, que podem ser técnicas, né, associadas a outras que vão nos ajudar a gradualmente começar a entender mais. Pelo que eu entendi, assim, é você pensar grande no restrito e pensar grande no grande, não é isso? Você tem que ver tudo no restrito. Exatamente, o pensar grande ele engloba o global e o local, né? Você conseguir cotejar as duas coisas, né? Porque senão você desconsidera quem está ao seu lado, é o teoricão. Não, ele é o PhDeus, mas a pessoa que está do lado, ele não está dando atenção. Aí faltou pensar grande. Ele está pensando... Tá bom, obrigada, tá? Parabéns aí pelo homenagem a você, eu vou ler alguma coisa do seu xará, o Renzo Tosi. Caramba. Sobre vamos dizer, adágio da época muito séria, você está entendendo? Do povo dos oráculos. Eu vou confiar. Isso é o oráculo. Espero que dessa vez... Eles devem esse oráculo em latim. Então vou dar para você e vamos interpretar aqui com o Renzo, seu xará. O caso é o seguinte: ibis redibis no morrieres in bello. Não tem vírgula. E é assim que o oráculo deu. Então, ficou um negócio ambíguo. Nós vamos mostrar por que está ambíguo. Quer dizer, é o chamado discurso sibilino. Então vamos ler aqui a situação. Vamos então pôr as vírgulas. Eu vou falar as vírgulas. Ibis, vírgula. Redibis, vírgula. No morrieres in bello. Então aqui seria: você irá, você voltará e não morrerá na guerra. Agora, a outra interpretação, porque eles não colocaram vírgula.
O oráculo falava em latim e não colocava vírgula. Aí, depois, o outro, agora. Ibis, vírgula, redibis non, vírgula, morrieres in bello, que é, irás, não voltarás, morrerás na guerra. Agora veja, dizem que os oráculos tinham muito disso. Então ele falava e não falava. Tanto, entende? Deixava por conta. Agora, esse aqui é um dos mais perfeitos que tem. Isso aí deve ter mais de 2 milênios, sabe? Ibis redibis non morrieres in bello. Belo, vocês sabem, é a guerra. Agora, é quase o português aqui. Ibis quer dizer de ir. Redibis é o processo de voltar. No é não. Agora, por exemplo, em português, a coisa já fica mais séria. A língua portuguesa é melhor do que o latim. Entendeu? Eu acho que eu devo ter morrido, professor, porque pelo aquele meu complexo com o latim, né? Assim, muito bonita. Não, você entende alguma coisa de latim. Então. Sou italiano aí. Quem entende italiano sabe muita coisa de latim. Quase sempre é assim. Agora aqui, alverbetógrafo. Coloquiologia, página 6. Pode-se dizer que a expressão coloquial pense grande e a citação, da citaciologia, pense globalmente, haja localmente, são a síntese desse verbete? Esse termo glocalização já é utilizado amplamente em outras áreas do saber. Se afirmativo, quem o criou? Você já andou falando aí? Isso, o termo... Mas fala de novo, explica tudo. Localization, em inglês, está sendo mais utilizado. Quem criou, a princípio, dentro de alguma polêmica em relação a isso, é o sociólogo britânico Roland Robertson. Pela Wikipedia vocês conseguem, é possível encontrar sobre esse termo glocalization. E eu acho que, como foi falado com a professora Rosa anteriormente, o pense grande, ele está englobando o local, o global e o local, e o pense globalmente, haja localmente, ele é essa slogan mais conhecido do movimento ambientalista, e o que a gente está fazendo é uma transposição do termo glocalização para a questão da elaboração do pensamento. É a gente trazer para o nosso dia a dia essa técnica de pensar em 2 instâncias, a princípio, né? A partir dessas 2 instâncias, outras poderão ser adicionadas. Tenho dificuldade para ser objetiva nas respostas. Como fazer para resolver? Ao que a gente indica, nesses casos, geralmente, é a pessoa escrever bastante. Escrever, mas com argumentação. Depois dá para as pessoas, para elas fazerem heterocrítica. Isso vai ajudar. A pessoa vai ficar mais objetiva naquilo que ela escrever. Se ela ficar objetiva no que escreve, ela acaba passando isso para o que ela fala. Então aí vai acabar melhorando tanto as perguntas quanto as respostas. Agora, a objetividade tem que ser feita através de escrita. Pega um tema e desenvolva aquilo. Depois dê para alguém para fazer uma heterocrítica. Isso pode ajudar. Professor, por favor, o senhor poderia falar sobre característica da dragona? Ela se constitui em um sinal de nascença? Sim. O tamanho pode variar? Não. Geralmente tem de 6 a 9 centímetros de comprimento. E a forma? Geralmente ela é comprida, tem cor, é diferente da pele da pessoa, e ela também tem pelos. Sempre de nascença ou pode surgir a posteriori? Não, não é sempre de nascença. Como soube do significado? Através dos estudos meus aí, desde a antiguidade, esse negócio, do jeito que eu estou estudando aqui os tostos da antiguidade com o Renzo, o outro Renzo, todos os Renzos que tem, os Lorenzos e etc. Tudo que ele está estudando, eu acabei um dia vendo a situação e examinando a coisa. Agora, no meu caso, existe um caso que foi muito sugestivo e impactante para mim, que foi uma pessoa que eu não conhecia, que eu estava numa livraria e que chegou, me cumprimentou e daí a minutos ela perguntou assim: eu posso ver seu ombro esquerdo? Essa pessoa sabia tudo sobre dragão. Agora,
ele estudava, igual eu, os fenômenos parapsíquicos, desde os problemas históricos da antiguidade para cá. E ele tinha uma senhora biblioteca. Ele tinha uma biblioteca particular dentro de uma big livraria em New York, para você ter uma ideia. O homem era uma cabeça. Agora, o melhor da história, eu cheguei já sabendo das coisas, ele fez uma espécie de enquete, ou uma entrevista, ou um exame meu de conhecimento, e ficou quieto. E outra coisa que me foi o melhor da história toda que eu encontrei com esse homem, é que no escritório dele, aquela biblioteca toda, ele me pediu para ver. E eu pedi, ele pediu, eu fui olhar os livros. Aí eu olhei, não achei nada significante para eu comprar o livro. Então, ele o que fez? Continuou com a pesquisa em cima de mim, fazendo pesquisa. Então, fala sobre isso. Aí eu falava sobre o livro, sobre esse autor, tá. Todos aqueles eu já conheci, já tinha. São esses autores mais sérios que nós temos, inclusive alguns do bibliotecário que nós temos lá embaixo. Agora, isso me deu muita força para examinar o processo da Dragona e ver que isso aí não é apenas um processo folclórico, ou apenas lendário, ou místico. Tem alguma coisa nisso. Agora, se você for começar a pensar, tem uma lógica nessa situação, a hora que você começa a ver o macrosoma e paramicrochip. Se eles são capazes de colocar coisa dentro, são capazes também de dar alteração na paragenética, que vai superar a genética e acaba aparecendo no corpo como um processo de birthmark, quer dizer, marca de nascimento. Então, isso tudo, a partir disso, a gente vê que é um processo para pesquisar. Agora, é muito difícil achar gente com essa marca do jeito que nós estamos falando. A característica é deltoide esquerdo e atravessa uma linha de 6 a 9 centímetros, geralmente tem uma pinta ou uma marca de nascença escura e ela tem pelo. Isso é que é a base. Professor, com relação à TENEPS, o senhor teve informação direta dos amparadores para implementá-la no movimento conscienciológico ou foi uma técnica rememorada de outras vidas? Não. É rememorada porque eu já usava isso em vidas anteriores e também porque estava dentro dos processos do curso intermissivo. Na página... Tá? Na letra B. Pode ir. Eu queria saber, na página 7, na segunda linha, você fala da avaliação sincera e pragmática como o primeiro passo à saída da falsa zona de conforto intelectual. Falsa zona de conforto? Como é que é isso aí? Eu acho que a gente tende, né, a perceber que a ignorância, ela dá uma falsa sensação de conforto. Deixa eu confirmar aqui a linha que você... É a segunda. Segunda, né? Uhum. Então, assim, quando a gente percebe, né, que está tendo lacunas, todos nós temos lacunas. Se a gente faz uma avaliação sincera e pragmática do quanto ainda a gente pode aprender, a gente vai estar começando a sair dessa zona de conforto intelectual que, por mais ignorante que a pessoa seja, da própria ignorância, ela sabe que pode melhorar, né? Isso aqui surgiu de um comentário de uma eu era adolescente, aí tinha uma ficante, ela falou: você é mais bonito de boca fechada. E eu tinha 16 anos. Aquilo pegou fundo, falou: putz, essa mulher me chamou de burro assim, e de maneira bem sutil, né? Na época também eu tinha mais, né? Não tinha essa. Então eu falei: não, eu vou ter que trabalhar. Então ali foi, e eu tinha essa falsa, eu sabia que eu precisava investir mais no mental soma, mas estava nessa nessa falsa zona de conforto, né? Então eu tive que encarar. Peguei mexeu lá com o meu,
tive que pegar o livro os livros e começar. E aí ela tem relação com a linha 20 dessa mesma página? 19, desculpa. A análise 360 da própria consciencialidade a partir das 2.000 perguntas do conscienciograma, que é uma avaliação sincera, né, e pragmática. Aí você... Aí seria até, ampliaria para a zona de conforto existencial, né, porque às vezes a pessoa não tem tanta deficiência intelectual, mas ela tem ali uma falta de domínio energético, uma deficiência no domínio energético. Então tem relação sim. Então essa análise sincera e pragmática pode revelar lacunas muito sérias a serem preenchidas. Tá. Agora, quando eu peguei o verbete, localização, né? Eu fui logo na estrangeirismologia, pensando que você ia colocar o Telling Global Act Local. Por que você colocou na citaciologia? Porque é curioso, né? Global, local, elas são as palavras nos 3 idiomas, né? São as mesmas palavras em inglês, espanhol e português. Então eu achei que não seria interessante repetir. Mas entendi essa expressão, né? Que ela começou... é bem sintética, né? Ela começou lá, mas para a gente poder estar divulgando a princípio, quando for traduzida para o inglês, na enciclopédia, aí vai estar lá. Locally. Gostaria de saber o que, do ponto de vista intraconsciencial, mais favorece a globalização analítica. E de que modo quem mora no interior pode sustentar a globalização analítica sem sucumbir à forca da forma holopensênica. Boa pergunta. Bom, pelo que o professor Valdo dizia, né, desde a época lá daquelas assinaturas de revistas em quadrinhos, jornais, ele sempre buscou, desde lá de Monte Carmelo, estar ligado no que estava acontecendo fora, no globo. Então, hoje, na época da fartura virtual, digital, a pessoa ter acesso à internet e buscar utilizar a internet de maneira útil, de maneira mental somática, é uma boa escolha para a pessoa manter e exercitar a questão da localização analítica. Eu sugeriria criar um tema de pesquisa e aprender a língua, principalmente a língua inglesa, para ela poder aprofundar e sair dessa possível interiorose. Na antagonismologia, página 9, 4ª linha, poderia expandir e exemplificar o antagonismo a variações mentais somáticas localizadas, a variações psicossomáticas a prioristas? A priorismose, ela está sempre associada a um local, a um já conhecido, a o aparente, a aquela situação mais simplista. Quando você traz para esse raciocínio, para essa avaliação, um aspecto mais global, mais amplo, há uma tendência de superação a médio prazo, se houver a conscientização sobre a necessidade desse exercício, há uma tendência a superar qualquer tipo de apriorismose. Obviamente não é automático, mas se você está sempre trazendo, sempre existe uma realidade mais ampla, conjugada, não é oposta, ela é conjugada com essa interação tete a tete, vai ser difícil a pessoa estar insistindo, pelo menos. A gente ainda cai em várias apriorismoses, mas insistir nisso vai ser difícil. Como se dá a blindagem da alcova? Quando a consciência entra, as consciências ficam, o que faz com que elas não entrem? Se o quarto é o lugar onde a dupla faz sexo, e sendo assim a sexualidade faz parte do holopensene, como as consciências sexólogas não entrariam? O problema todo é o seguinte: você tem que fazer o encapsulamento da sua casa, da sua alcova, do seu escritório, do seu corpo, da sua manifestação, e outra coisa, do seu carro. Uma coisa muito importante: você já pensou em encapsular o seu carro para não dar tanto acidente? Tudo isso é possível fazer com energia, está na sua mão. Agora, o que se passa? Tem pessoas que viu
que o coelho estava comendo tudo que ele plantou na horta. Então, o que ele fez? Fez um muro em torno da horta e deixou o coelho lá dentro. Então, não adiantou nada. Então, nós temos que entender isso. As pessoas, elas não limpam a alcova, elas não passam. Agora, como é que você deve fazer isso? Você vai sair e começar a exteriorizar a energia e rodar assim, ó, na alcova, no quarto, por todo lado, exteriorizando a energia, até você ver que você vai sentir dentro de você que como se tivesse aliviado o ambiente. Agora, outra coisa, antes disso, é bom você percorrer a sua alcova e ver se tem alguma coisa guardada em algum móvel, algum local que seja negativo. Por exemplo, uma arma de fogo, uma espada, alguma coisa nesse sentido assim, que seja negativo. Aquilo, às vezes, é um ponto de atração para o assédio. De modo que tem que acabar com os bagulhos energéticos dentro da alcova. A primeira coisa é essa. Renzo, agora sou eu. Olá, Renzo, existe um mal-entendido na questão tanto do global quanto do local, né? Porque a pessoa confunde. Ela acha que global é longe. E a visão do grande é maior e não longe. Ela pode ser aqui grande e lá pequena. Também. Então, esses dois termos, eles precisam ser muito bem compreendidos para não cair numa coisa que você citou assim rápido, en passant, e que eu testemunho muito na questão da educação. Preocupa muito com o que está fora, mas não vê quem está ao lado. Então, preocupa muito com o que está distante, mas não preocupa com a oportunidade mais próxima que está aqui debaixo do seu nariz. Então, a gente vê essa confusão acontecendo o tempo todo, principalmente na academia, onde a pessoa tem aquela especialidade que ela sabe tudo da cabeça de um alfinete. E ela pensa que ela tem uma visão global por causa disso. E, na sua experiência, o que você acha que poderia ajudar para a pessoa que tem a visão global, ou seja, ela pode até ter uma teoria extensa, para ela conseguir acordar para o que está debaixo do nariz? Porque a gente vê essa incoerência praticamente em tudo. Em todas as posições, no meio acadêmico, no meio político, em todo quanto é lugar. É a falta do desconfiômetro, do mancômetro. Então não percebe o que está do lado, mas está estudando para psiquismo. É uma coisa falar assim, olha, nós estamos estudando aqui para construir uma estrada. Você chega e fala assim, nós já estamos construindo, você pode pegar esse tijolo para ajudar? Não podemos, que nós estamos definindo como se constrói uma estrada. Nós estamos muito ocupados. Então a gente vê essa falta de timing. Falta de prioridade. Timing. É o caso também daquele povo que foram construir uma estrada para subir a montanha. Então, durante meses gastaram um monte de dinheiro para subir lá, até chegar no topo da montanha. Quando eles chegaram no topo da montanha e olharam, do outro lado tinha uma estrada linda, já feita há muito tempo. Eles não tinham visto. Um caso real, porque no caso daqueles sobreviventes que caíram nos Andes e ficaram procurando, eles deram uma volta imensa e tinha estrada embaixo deles, a estrada passava embaixo. Uma grande rodovia. Eu acho que o desconfiômetro é muito sério, que é aquele caso de Goiânia. Há um caso que eles foram inaugurar a fonte luminosa. Agora, não olharam bem, na hora que for passar a água para a fonte, e passar no esgoto. Então, na inauguração, você já viu o que não apareceu lá? Festival colorido. Internacional Colorido. Gente, eu tive com a pessoa que estava lá na inauguração e viu isso. Dentro disso aí... Disse que deu um pânico no povo. Então, para evitar gafes como talvez essa e outras piores, né? O que você sugeriria para a pessoa conseguir manter esse glocal, mas realmente com o cal funcionando? Aqui... Primeiro, agora, olha e vai lá. Essa da fonte luminosa é que é local. É triste. Literal. Essa é literal. Sujou geral, né? Sujou geral, a praça inteira. E todo mundo caiu fora. Foi um fracasso. Malo, tentando responder aí, eu tenho alguma experiência na academia, alguma experiência da gente perceber essa dificuldade das pessoas terem coragem para reconhecer, dentro do que o professor Valdo disse, do que é o prioritário. Às vezes elas reconhecem o que é o prioritário, reconhecem que tem que fazer um investimento mais próximo, mas aí entra a covardia da pessoa. Então é mais fácil
eu tratar aquele assunto, aquele tema, de maneira teórica. É mais fácil eu ir lá para... Você viu a pergunta do rapaz que vai ficar, depois de amanhã, daqui 3 dias, ele vai entrar de férias durante 15 dias. E quer ficar livre do fumo, aquele negócio todo. Então, por que é que ele não vai para o hospital? Foi o que eu falei para ele. Se interna. Que é o mais perto, né? Lógico. O problema está mais perto. Então, melhor era cuidar do que está debaixo do nariz. Eu acho que está por detrás disso é a questão da coragem. E foi uma coisa que me chamou muita atenção na Conscienciologia desde o começo. A postura, né, do professor, a forma de falar, de se colocar, o posicionamento. O livro do Luciano Vicenzi também, Coragem para Evoluir. Então, assim, a gente assumir que, se tiver faltando coragem, vamos tentar aumentar essa coragem para podermos enxergar, a princípio, o que está próximo, mas ampliar, fazer o cotejo, porque o que está próximo, como você disse, tem a consciência que a gente interage, ela em si é o microcosmos, ela tem o global em si, essa interação ela é global. E até que ponto a gente se dá conta disso, até que ponto a gente tem coragem de admitir isso e abrir mão dessas referências antigas, né? Eu sou o professor, ou eu sou o papai, ou eu sou o marido. Quer dizer, a gente ter coragem de assumir que a interação, a realidade, ela é complexa, que nós precisamos cada vez mais entender e agir de maneira mais corajosa, coerente. Então eu acho que falta coragem para muita gente entrar na teatro. O que eu acho, falando aí para vocês dois, eu acho que o processo local e global, mais assim, vamos dizer, lastimável, é o do cientista convencional. Ele estuda todas as naturezas e modalidades de energia, mas não estuda energia nele. Não estuda ele. Ele estuda o cosmos inteiro de maneira universal. Eles mesmos gostam da palavra universal, aquele homotético e etc. Tal. Mas eles não estudam ele mesmo. Agora veja, a parapsicologia continua do mesmo jeito, igual eles. Então, o parapsicólogo não usa as energias dele. Ele estuda o sujeito, quer dizer, o sujeito, né? Ele estuda o sensitivo, mas ele não se põe como sensitivo. Então, é isso justamente. Para mim, isso aí é que é o mais lastimado dessa história toda de local e global. Porque é uma fuga. Natureza humana, muito fácil fazer um voo global e fazendo uma mega fuga daquilo que está na base do processo, que é a própria pessoa e o observador, né? Então, a Conscienciologia, ela inova no momento que ela põe o observador como centro e o objeto de pesquisa primeiro. Então, começa o objeto de pesquisa nele. E ele já é global, porque a consciência é global. Ela só não é quando ela deixa de ver limites e possibilidades. A Conscienciologia é a ciência local, localizada, né? Fazendo aqui puxando a brasa para minha sardinha, quer dizer, que trabalha com o holossoma, com a multidimensionalidade. Quer dizer, é uma postura conscienciocêntrica. E entra também a sua consciencialidade. Renzo. Aqui a Rosa. Colocando nesse ângulo aí da educação, o Paulo Freire fez mais ou menos essa transposição, porque ele tinha um conhecimento global de como se encontrava a educação na França, outros países, porque ele era uma pessoa conhecedora da educação, e, no entanto, trouxe a educação para os canteiros de obra, né? Ele fez uma transposição e o homem, o operário, dentro do seu micro-universo, começou a entender a globalização do momento, que não se chamava globalização, a partir da sua própria, do seu próprio conhecimento, né? Ele acho que foi o pioneiro nesse sentido, né? Tem duas coisas interessantes. Uma delas é a noção de palavra geradora. O Paulo Freire alfabetizava a partir de conceitos, de realidades que a pessoa estava vivendo. O micro-universo do operário. A partir daquele mundo local dela, ela iria ampliar a percepção de mundo, de realidade, através da dialogia, mas ele também tinha o teto que era o marxismo. Então ele se colocou ali, ele era marxista convicto, então ele se colocou um teto que prejudicava
essa globalização, por exemplo. Se ele fosse trabalhar com alguém que não fosse marxista, eu não sei, eu não conheci pessoalmente, mas até que ponto ele conseguiria... Faltou universalismo. Faltou, que tem a ver com globalização. Universalismo, pela conscienciologia, é fundamental. Você não pode ter um tamponamento ideológico para as suas ideias, senão você está restringido, isso não é global. Você está contingenciado por alguma ideia, né? Obrigada. Ô Renzo, isso tem a ver com o contingenciamento que você escreve ali? Eu ia te perguntar isso. Exatamente. É a parafatologia ali, terceira linha. Tem a ver com a interiorose, todo tipo de contingenciamento ideológico, uma crença, o acanhamento, a restrição, um complexo, o restringido, tudo é uma isso. Questão, às vezes, outra coisa, o autista. O autista está nisso. E é bem sutil, às vezes a pessoa ela tem mania de... Outra coisa, o deprimido está dentro disso. O assediado. O assediado. E a coisa do sociosismo, né? A gente investir, gastar 3, 4 horas por dia do tempo, a pessoa que gasta esse tempo, sem ter a noção da prioridade daquilo. Ela está interessada em futebol, ela está interessada em marcar o barzinho, quer dizer, ela vai desviando do que é prioritário, e aí fica contingenciado pelos costumes que o professor Valdo falou mais cedo aí, que ele nem se dá conta, a pessoa nem se dá conta que aquilo não é prioritário, né? Pois não. Na página 9, você fala na elencologia, na segunda linha, sobre a consciência especializada em logística intelectual. O que é exatamente? Nós estamos olhando aqui para ela, né? Estamos olhando para o professor Valdo. O professor Valdo fala sobre isso, né? A logística, a administração dos papéis, estratégias administrativa. A questão também como ela é intelectual, ela é a busca de ferramentas, que a localização analítica é uma delas. Estratégia dos papéis, dos documentos, é aqui um monte que eu faço todo dia. A gente ter uma rotina de pensamento que inclua essas técnicas, né? Então, que é o trabalho manual do operário intelectual. Aqui, ó. Todo dia eu carrego um monte de papéis, eu trago e levo, tudo isso. Isso aí é o problema da parte operária do intelectual, não tem outro jeito. A logística intelectual seria a pancognição. Você trabalhar com diversas... Tudo isso aí de vocês, todos esses laptops, isso tudo faz parte do operariado de vocês. Vocês têm que carregar isso. Intelectual não tem jeito. Precisa da parte do operário. Agora, isso é muito importante porque exercita o cerebelo e mexe com a psicomotricidade. Então, a pessoa faz ginástica, ela não vai engordar tanto, ela faz algum exercício. Renzo, pois não. Aqui no ar, aqui em cima, na página 7, na fatologia, sim, mais ou menos no meio ali, embaixo do número 2000, certo, a proatividade cognitiva plurifacética. Você poderia falar um pouco sobre o que você quis dizer? Olha, eu vou trazer o exemplo que me veio agora, que é a questão da tradução simultânea da tertúlia. Então, proatividade cognitiva plurifacética. Você está ao mesmo tempo buscando a palavra correta em inglês para a pessoa. Você está ao mesmo tempo que você está fazendo isso, você está tentando captar de maneira mais correta possível a informação que o professor Valdo ou outro beletógrafo está passando. Você tem que sintetizar aquilo em um outro idioma. E ao mesmo tempo, aí entra a questão, né, local e global. Você está percebendo a sua interação energética com aquela pessoa, vendo como é que ela está, se ela está cansada, se é necessário fazer um EV para dar uma otimizada nessa interação, e percebendo também o que está acontecendo aqui no tertuliário. Então não sei se fica claro. Está claro. E um outro item aqui na sinergismologia, o primeiro, as sinergias atributivas intelectivas. Aí é você tentar utilizar, né, dois atributos intelectuais ao mesmo tempo. Então você usar a atenção dividida, que é a gente conseguir, no meu entendimento,
prestar atenção em duas circunstâncias ao mesmo tempo, né? Ou em duas ideias, e aplicar sobre isso a localização analítica. Então você está percebendo aqui, ao mesmo tempo, o que está sendo passado, por exemplo, pelo professor Valdo, você está tendo um insight, e em cima disso você faz um cotejo. O que tem, como eu posso ampliar a nível global? Como é que eu posso expandir isso? Por exemplo, vamos dar um exemplo, a transmissão da tertúlia, a tradução simultânea da tertúlia em inglês, né? Então a gente vai estar, ao mesmo tempo, pensando sobre isso agora. Se eu estivesse sendo traduzido em inglês, eu poderia estar pensando no que eu estou te falando na língua inglesa, qual seria a melhor palavra, a melhor ideia para que palavras eu escolheria para serem traduzidas em inglês que causariam o melhor impacto tarístico ao redor do planeta. Então, ao mesmo tempo que eu estou pensando, estou falando com você, eu estou pensando nisso, na tradução simultânea, e eu já vou em cima, pensando no globo, e ao mesmo tempo mantendo a interação contigo, né? Então, são dois atributos. É o início, a gente vai tentando, eu estou imaginando isso, fazer já é outra coisa. Renzo, na parafatologia, você fala sobre o paradoxo de ser importante sair da própria cultura a fim de entendê-la melhor. E depois, na patologia, na 10ª linha, você fala sobre as discussões técnico-científicas internacionais e os intercâmbios culturais potencializando apreciações polissêmicas. Qual que é essa relação aí internacional? Eu vejo assim, a gente está muito habituado, automatizado, até em termos mentais. A gente funciona, aprende a funcionar de uma maneira e aprende a admitir como naturais certas coisas que nem sempre são, mas estão associadas à nossa cultura. Estão ligadas às nossas práticas familiares, às vezes. Então aquilo para a gente é a forma como as pessoas nos tratam. Às vezes nós somos o caçula da família e depois nós entramos num trabalho que as pessoas tendem a ter uma bajulação. Sim. E quando você sai desse contexto, tecnicamente, deixa eu tentar me colocar numa outra situação para ver como é que eu vou me comportar. Como é que vai funcionar a minha cabeça? Você vai morar, sei lá, na Turquia, e as pessoas não vão te tratar como caçula, não vão te tratar como colega antigo da repartição pública, e aí você vai ter uma experiência de consciência para consciência. As pessoas vão te tratar em função do que aquilo que elas estão em função daquilo que elas estão percebendo de você como consciência. Como você, Então é uma estratégia que pode ser feita tecnicamente para haver um aprofundamento do autoconhecimento conscienciométrico. Uma estratégia de fazer uma viagem para uma cultura diferente e aí tentar interagir lá, ver o que acontece. Se a gente fica no mesmo local sempre, o mundo do jeito que ele é e como as pessoas interpretam você dentro dessa situação não é o mesmo, não é a mesma realidade quando você sai para uma outra cultura. Não, é bem diferente. É bem diferente. E também o seu posicionamento na escala social. Aqui a gente pensa, né, a gente é brasileiro, lá fora você já vai ser sul-americano, latino-americano, já muda a forma de tratamento. Você vai ter que lidar com isso. Como é que fica, né? Você amplia, tem mais coisas aí que eu não estava percebendo, né? Ok, obrigado. Pois não, Rosa. Me fez lembrar quando o professor falou sobre esse primeiro dicionário que a autora fez as pensatas em 5 línguas, e ela teve preocupação de fazer a pesquisa do provérbio, como ele funcionava em cada cultura, em cada idioma, né? Porque a tradução só ao pé da letra, ela não funciona, né? Exatamente. A questão do micro-universo consciencial do povo e do próprio indivíduo, né? Tradução cultural, seria uma tradução cultural, uma tradução até teicênica, né? Para adaptar, ajustar o contexto, né? Isso é interessante, é um aprendizado bem interessante. Muito interessante. Obrigada. Agora, mesmo você tem muita facilidade de expor as coisas.
E agora a gente está vendo que você também tem facilidade para escrever. De modo que eu vou nomear oficialmente a nossa excelentíssima doutora, advogada e, vamos dizer, interventora, para-direitóloga, para orientar você para mais 50 verbetes por lá dentro, tá certo? Então, assim a gente responsabiliza vocês dois oficialmente, de modo público. Entende? 50. Obrigado, professor. Tá certo? Obrigado a todos. Muito bom. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 84 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais e 24 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. Alexandre, SP3, Tony, Autenticidade Consciencial, Professora Malu, Curso, Professor Valdo, Otto, Pai, Século XXI, e Márcio, Debate, SEAEC. E antes, os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Apenas lembrando que amanhã nós temos o sorteio mensal do programa Amigos, é um sorteio relativo a dezembro ainda, e os prêmios são excelentes, a gente convida então os amigos a acompanharem. Quem ainda quiser se inscrever, hoje dá tempo, ainda é possível se tornar amigo e entrar no sorteio, mas o mais importante mesmo é contribuir com a Enciclopédia da Conscienciologia e com todas as instâncias produtoras dessa Mega GESCOM, o Tertuliário, o Holocicloteca. O professor Renzo falava há pouco, do exemplo aqui do Tertuliário. Então, realmente, o amigo da enciclopédia, ele faz uma contribuição pontual, mas com uma consequência, uma reverberação global, imensa, universal. Então, convidamos todos a serem amigos. É muito fácil, você de fora, liga para 45, código de área, 35 25 26 52, ou pelo site www.enciclopediadaconscienciologia.org e se torne amigo hoje, ou ainda melhor, renove a sua inscrição ainda hoje. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Nós estamos aqui para convidá-los para participar do próximo ECP3, que ocorrerá aqui em Foz do Iguaçu. Será no dia 19, 20 e 21 de julho. A inscrição, o valor até abril é R$1.000, pode ser feito o pagamento em cheque ou cartão. Para solicitar a inscrição, a gente pede que seja enviado um e-mail para ecp3@acinvex.org. Nós estamos há 6 meses do evento, já temos 167 inscritos. A nossa meta são 700 alunos. É importante a gente ressaltar também que o ECP3 é um ambiente propício para ampliar, organizar, planificar o desenvolvimento da autopercepção das energias, da maturidade emocional e mental. Oportunidade também para nós convidarmos parentes e amigos, já que o curso ele não tem pré-requisitos, para que possam também experimentar as energias favoráveis e renovações, superações pessoais, enfim. E uma outra questão importante, é uma grande oportunidade de nós ajudarmos na materialização de mais um campus da Conscienciologia, nesse caso o campus de Invexologia, porque todos os recursos do ECP3 serão integralmente aplicados na materialização da primeira etapa da implantação do campus da Acinvex. Obrigado. Boa tarde a todos. Estou aqui para divulgar o curso Autenticidade Consciencial, que vai acontecer aqui no SEAEC nos dias 26 e 27 de janeiro, é sábado e domingo. O curso é todo embasado no livro Autenticidade Consciencial, e a nossa intenção é a gente criar um ambiente no curso de transparência, de glasnost, de autenticidade da pessoa com ela mesma, com os amparadores também. Nós faremos partes práticas de energia, e também através de dinâmicas do aluno com os demais alunos, de modo que a pessoa fale, se exponha, se desreprima, procure trabalhar a questão da autenticidade de uma forma geral. Ok? Todos estão convidados, as inscrições podem ser feitas pela recepção do SEAEC. Obrigado. Olá a todos. Dentro da Semana da Escrita, que começou ontem, nós gostaríamos de lembrar do curso avançado de Redação Conscienciológica com o professor Valdo Vieira, que vai ser no domingo próximo, dia 20, das 8 às 10h30 da manhã e depois das 13 horas às 15h30. Tem uma taxa simbólica de inscrição ali na secretaria, na recepção do SEAEC, no valor de R$30, para as pessoas que estiverem ainda pensando em fazer ou ainda não definiram a sua inscrição, procurar fazer isso.
E na Semana da Escrita, amanhã já começa a imersão na escrita, que vai de 14 a 18, quer dizer, segunda a sexta-feira. Esse é um investimento de R$200, e é o horário de 9 às 11h30 e 15 às 17h30. O lugar é no discernimento, para os nossos autorandos, para os interessados. Muitos autores estarão lá ajudando as pessoas a aprofundar mais esse trabalho, com 2 campos conscienciográficos diários. Então fica o convite para o curso do professor Valdo, que é só no domingo que vem, mas no curso que começa amanhã, a Semana da Imersão na Escrita, com esses objetivos, ok? Obrigada. Boa tarde a todos, tertulianos e teletertulianos. Em nome da Reaprendência, gostaria de convidá-los para o PAI Século XXI. O PAI é o Programa de Aceleração da Erudição da Reaprendência, com foco principalmente naquelas pessoas interessadas em divulgar, disseminar as ideias da Conscienciologia, e no caso os docentes, os professores de Conscienciologia, mas também os alunos, os estudiosos, os conscienciólogos em geral, a fim de aprofundar as ideias da Conscienciologia. Esse PAI, agora no primeiro semestre de 2013, trabalhará com temas da atualidade. Então, serão algumas obras lidas, a exemplo da Introdução ao Pensamento Complexo, no caso, do Edgar Morin, cujo professor será o professor William, vai abordar a obra. Teremos também a Era das Máquinas Espirituais, temos o Novo Inconsciente, uma obra mais novedosa na área da psicologia, com o professor Rui Bueno, Modernidade Líquida, do Zygmunt Bauman, que é um filósofo aí mais de ponta, O Cérebro Nosso de Cada Dia, com o professor Malcolm, que tem um PhD na área, e muitas outras. Então, as inscrições podem ser feitas pela recepção do CAEC, no telefone também 3525-2652, repetindo, 3525-2652. As turmas são online e presenciais também, e estão todos convidados. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidá-los para o debate de amanhã no CAEC, os tradicionais debates. Então, amanhã às 15 horas, das 15 às 17, nós vamos ter o tema Administração Conscienciológica, né? Então, eu vou estar conduzindo aí o debate e gostaria de convidá-los para a gente poder aprofundar um pouco mais a relação da ciência e administração dentro do paradigma consciencial, dentro da gestão ou da maneira com que se faz, ou com as possibilidades que nós temos de trabalhar a administração dentro do contexto conscienciológico. Então, fica o convite, né? Amanhã, então, às 15 horas, aqui no anexo ao restaurante do CAEC. Administração Conscienciológica é o tema. Obrigado. O verbete da manhã é Inteligência Artificial, especialidade Tecnologia. Autor, professor Rômulo Silva. Obrigada e boa tarde a todos.